Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Eu sou Dinei Serpa, eu estou aí à frente do canal Projeto Ouroboro já tem pouco mais de 7 anos, trazendo alguns insights, algumas vivências, compartilhando na medida do possível algumas descobertas interessantes que eu tive ao longo dessa minha jornada. E se trata disso, compartilhamento. Eu não estou aqui para provar nada para ninguém, eu não estou aqui para adquirir seguidores, bem pelo contrário, porque ninguém deve seguir ninguém, só existe um mestre e ele está dentro de cada um de nós. Só existe um guru e ele está dentro de cada um de nós. Então, não é minha intenção de forma alguma fazer alguém acreditar no que quer que seja, porque é bem o contrário. Eu sempre venho aqui ao longo desses 7 anos, um pouco mais aí de 7 anos, dizer não acredite. Primeiro entenda o que significa a palavra acreditar, que é a razão fundamental da confusão na qual a humanidade se meteu e se encontra, já há milênios, é por causa desse tal de acreditar, dar crédito. Ou a gente sabe, então existe um monte de coisa que o sistema deturpa. Eu já falei isso diversas vezes. Quando um conhecimento cai no senso comum, ele acaba sendo desvirtuado, ele acaba sendo deturpado, e é assim com tudo. Quando a gente começa a despertar, a gente se dá conta disso. Epa, peraí, por que isso é assim? Por que aquilo é assado? Enfim, a gente começa a se encher de porquês. Isso é bom, isso é ruim, Um aspecto ruim é que isso tira o nosso chão, que parecia tão firme. E o aspecto bom é que a gente começa a perceber relances da verdade fundamental. Não uma verdade acreditada porque outros disseram que é assim, que sempre foi assim, mas uma verdade que estava dentro da gente o tempo todo e a gente não conseguia perceber. Por quê? Por causa das nossas crenças, por causa do crédito que nós damos para aquilo que os outros dizem, disseram, E a gente toma como verdade, a gente toma o falso como verdadeiro. E quando a gente tem um pouquinho aí de despertar, realmente a gente perde o interesse de provar seja lá o que for para quem quer que seja. Cada um pode dizer, pensar o que quiser. Às vezes, por questões semânticas, a gente acaba tendo que usar palavras e expressões que talvez atinjam algumas pessoas, que levam as coisas para um nível pessoal. O que é dito aqui não tem nada de pessoal, óbvio, porque é pessoal para mim, somente. E acontece uma coisa assim, quando eu estou firme naquilo que eu sei, não naquilo que eu acredito, não nas minhas crenças, mas quando eu estou firme naquilo que eu sei, eu já não tenho mais necessidade de ensinar ninguém, porque não é assim que as coisas funcionam. Ninguém ensina ninguém. Eu não tenho mais necessidade de provar um ponto de vista, porque esse ponto de vista é só isso, é um ponto de vista. Eu sou um ser ínfimo no universo, observando o universo de um ponto de vista muito peculiar, só meu. E assim vale para todo mundo. Nós somos o universo se observando de uma perspectiva particular, individual. O universo está se olhando através dos nossos olhos. Então é óbvio que a gente vai ver a verdade de ângulos diferentes. Isso desmerece a verdade?
estou falando a verdade fundamental. Não, isso não desmerece a verdade, porque a verdade é sempre uma só. A verdade é. Mas a semântica, a forma que eu me expresso para divulgar esse ponto de vista, essa perspectiva que eu particularmente vi, né, acaba soando de uma forma individual. Mas a verdade é sempre uma só. E o que me impede, o que impede qualquer um de nós de ver as coisas como elas são? A crença. Tudo aquilo que eu acredito não é. Isso é profundo. A humanidade ainda está dando os primeiros passinhos de bebê para se libertar desse condicionamento milenar de acreditar. E ainda é difícil falar nisso, porque a maioria das pessoas não entende. Eu posso usar a palavra, mas as pessoas não entendem. É preciso dissecar essa palavra, acreditar, dar crédito. Por que eu dou crédito? É preciso ir a fundo dentro de si mesmo para saber por que eu dou crédito para aquilo que me ensinaram, aquilo que está impregnado. Não é só o que está na mente, mas o que está impregnado dentro de mim, a minha forma de ver a vida, a minha forma de reagir. E tem muito trabalho pela frente. Trabalho de formiguinha. A gente tem que ter paciência também, muitas vezes, né? E não levar as coisas para o lado pessoal também, porque a gente também é falho, a gente está em exercício, a gente está em aprendizado e tem que tomar tudo de forma serena para não meter os pés pelas mãos. Então a gente procura, eu repito, eu estou aqui para compartilhar. Cada um aproveita o que tiver de bom e joga fora o que não servir. Mas é fundamental que cada um de nós se autoavalie a ponto de perceber por que eu acredito nisso, por que eu acredito no sistema, por que eu acredito nas histórias contadas. Todas as histórias contadas na humanidade têm um objetivo obscuro. É interessante isso, é muito profundo. Alguns mestres vieram, né, tentaram abrir um pouquinho a nossa cabeça. Geralmente eles foram mortos, massacrados, né? Não foi só um, foram vários. Muitos foram desacreditados. Muitos estão aí tentando renovar, fazer renascer essa chama do saber. Então, como eu estava dizendo, as palavras, os ensinamentos foram desvirtuados, são desvirtuados quando caem no senso comum. Então, quando eu falo saber, eu não estou falando de acumular conhecimento, acumular experiências. Eu estou falando de saber. O saber é uma coisa muito profunda, ele não tem nada a ver com livros, ele não tem nada a ver com diplomas, com academias, com tratados científicos. Não é isso o saber em si. O conhecimento ele é importante até certo ponto. De repente começa a embaralhar tudo, e daí na cabeça, na mente, e é hora daí então esvaziar e voltar-se para dentro. O conhecimento técnico ele é útil, é óbvio. Eu não vou saber construir uma casa se eu não estudar, se eu não conhecer, se eu não avaliar, é óbvio. Então a maioria das pessoas se prendem, né, na literalidade das palavras. O saber é uma coisa muito mais profunda. O saber ele é muito mais vazio do que cheio. E fica aí, por hoje é isso. Até a próxima, né? E curta, compartilhe, ou melhor, até sempre outra vez.